Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Bate-Papo com o Mais Maior. Nós estamos hoje com a presença do Paulo César de Oliveira, que ficou de dar continuidade à maravilhosa live que ele realizou, contando sobre o bastão que foi presente de seres extraterrestres, a pedra também dada por seres extraterrestres, e hoje ele vai aprofundar. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo e muita gratidão por estar novamente conosco. Você vai voltar sempre, porque você é uma enciclopédia viva, tem muitas informações e eu tenho certeza que o meu público está adorando. Seja muito bem-vindo. O Gratidão, microfone é Maia. seu. Abra seu coração. Vamos abrir o coração aqui como arautos de um conhecimento que vem libertar consciências. Então, e como arautos desse conhecimento, como anunciadores de novidades aí, quero saudar a todos os seus ouvintes, né, todas as pessoas que assistem as suas lives, o seu programa, com o meu Namastê, que é uma saudação yogi de coração para coração. Vamos tentar pensar com o coração e sentir com a mente. Namastê. Quando procedemos assim, tudo flui e a nossa missão vai ser cumprida. Então, sem mais delongas, porque esse assunto, eu digo que ele é bombástico para aquele pessoal que gosta muito de trabalhar na ufologia casuística. Eu quero dizer para vocês que em determinado momento, aquilo que nós achamos que é espiritualidade é uma ciência muito alta, da qual nós não compreendemos. O universo, ele é multidimensional. Existem universos que se interpenetram, apenas uma pequena diferença de frequência. E para que se compreenda melhor os extraterrestres, os alienígenas que nos visitam, é necessário ter essa visão mais ampla. Nós não podemos analisá-los de acordo com a nossa física newtoniana, analisar as distâncias incomensuráveis do espaço cósmico baseado no conhecimento que nós temos, e dizer que raramente um extraterrestre conseguiria chegar até a Terra devido às distâncias que eles têm que cumprir, eles têm que viajar na velocidade da luz, e mesmo na velocidade da luz, etc. Isso tudo é balela, porque eles viajam através do espaço-tempo, é a primeira coisa. Através da quarta coordenada, da quarta dimensão. Então, até por conta deles terem esse conhecimento da quarta dimensão, esses crononautas, né, eles não podem interferir diretamente nos eventos, mas eles podem, sabedores que são dos fatos, que existem prováveis futuros, fazer certas manipulações. E o que aconteceu comigo, eu vou contar para vocês agora, vou entrar rapidamente, eu tenho certeza que tem a ver com tudo isso, porque isso é bíblico, né? Nada acontece. Deus sabe até o número dos fios, até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, né? Nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus queira. Então, existe uma consciência cósmica e universal, que, acima de tudo, respeita o livre-arbítrio dos seus filhos, porque ela quer que as almas evoluam. Então, é através do sofrimento, é através do autoconhecimento que você pode dar um salto quântico para escapar da Matrix. É a Matrix que mantém as pessoas no estado de hipnose coletiva. Criam uma falsa realidade através de fake news, através de fatos inverídicos, e as pessoas passam a viver como robôs acreditando em tudo aquilo. Então, nós estamos aqui para trabalhar um pouquinho disso. Só que, claro, na live dessa noite, nós vamos começar com algo insuspeitável. A maioria das pessoas fala, ainda estão naquele tempo, será que existe? Será que não existe? Será que os extraterrestres são reais ou não? Eu quero dizer para vocês que, ao longo da história da humanidade, muitos contatados receberam, inclusive, documentos, provas da existência deles. Governos do mundo foram visitados por eles. Mas existe uma campanha, um complô de acobertamento, que, inclusive, controla aqueles líderes do assunto, os grandes ufólogos, os grandes escritores,
O próprio Zecharia Sitchin, que traduziu as tabuletas sumerianas e revelou a interferência dos Anunnaki na Terra, ele foi censurado. E o meu amigo, o professor Jefferson Souza, era amigo pessoal do Zecharia Sitchin, e pôde me contar coisas que ele não pôde escrever a respeito dos Anunnaki. Então, mas o que eu vou mostrar para vocês nessa noite é justamente um caso em que os nossos irmãos maiores do cosmos deixaram uma comprovação do contato com dois contatados. Duas situações diferentes, nas quais eu tive a honra e a oportunidade de participar indiretamente. O primeiro caso, eu chamei de a joia do cosmos, né? É o slide número 2, tem uma foto dela aí. Se você puser, põe o número 1, porque tem meus dados, se alguém quiser ter um contato comigo, tem o meu Instagram ali no slide número 1, que é @PauloCesarYoga. Pode voltar um pouquinho, esse slide está lá na frente. Mas enquanto isso eu vou falando para eles dentro de uma certa cronologia. Então, quem quiser ter um contato comigo, o meu Instagram é @PauloCesarYoga, vai voltando. E o meu telefone é 43 991 13 3092. Nós estamos divulgando certas verdades a respeito dos extraterrestres. Pode ir voltando, você está avançando. Isso, perfeito, vai voltando. Voltando mais para trás, mais para trás. Isso, aí. Pode voltar mais um slide, mais um slide. Aí. Então, aí estão meus dados, porque eu também estou divulgando uma obra fantástica com conteúdo sobre a classificação dos extraterrestres, chamado Relatório Alfa. É um lançamento. Quem tiver interesse nesse livro, do qual vou estar falando um pouco mais, bem no finalzinho da live, pode me procurar aí pelo Instagram ou por esse telefone. Pode passar para o slide número 2. Esse slide conta a história de uma misteriosa pedra deixada pelos seres cósmicos como prova de um contato. Porque essa pessoa que recebeu essa pedra, e até eu fico meio constrangido de falar pedra, porque na verdade é uma joia do cosmos, né? Ela é uma safira. Você sabia, o Maia, que os 10 mandamentos foram entregues a Moisés, escritos numa pedra? E que essa pedra era uma safira? Você sabia também que tem um termo dentro da Cabala que fala dos 10 sefirotes da Cabala? E a palavra sefirot, séfira, vem da palavra safira? Então, nessa noite, nós vamos descortinar alguns mistérios a respeito da verdadeira história da humanidade, que vem sendo sabotada, ocultada, confundida. Eles pegam um fato verdadeiro, misturam com 100 mentiras, para confundir as pessoas, vê uma coisa que é verdade ali no meio de 100 mentiras, acaba engolindo. Aliás, uma verdade no meio de 99 mentiras, acaba engolindo 100%, quando na verdade só 1% é que é verdadeiro. Então, pode passar para o slide número 3, onde eu faço alguns agradecimentos. Pessoas que me ajudaram na época, a famosa cantora Elba Ramalho, o saudoso Rafael Cury, que o Maia teve a oportunidade de conhecer, foi amiga dele. O Roberto Strauss, que foi um amigo que na época me ajudou a produzir essas fotos e me ajudou muito. Então, sempre que eu falo desse assunto, eu agradeço esse grande irmão, Roberto Renato Strauss, eu falo que ele é meu irmão das estrelas. E aí começa a história que aconteceu no dia 13, olha só, marque bem esse número. 13 de junho de 1993, que foi justamente uma sexta-feira 13 que o Juscelino de Matos foi abduzido em Maringá. E foi numa sexta-feira 13 que ele desencarnou. E esse fato aconteceu no dia 13 de junho de 93 com um empresário comerciante de Maringá, Júlio César Murmel. Ele estava saindo da vidraçaria dele, ele saiu por volta de 18h30. E o percurso da vidraçaria na casa dele demora menos de meia hora. Então, por volta de 18h45, que foi quando o relógio dele parou, travou nesse horário, 18h45, uma luz desceu sobre o carro dele e levou ele com luz e tudo para dentro de uma nave. Ele foi levado com carro e tudo, a luz tratora. Isso é um caso clássico, muito conhecido na ufologia mundial, o caso Bianca e Carran, né? Bianca e Hermínio foram levados num carmanguia a bordo de uma nave. O seu microfone está desligado, viu, Mário? A bordo de uma nave, e dentro da nave, a Bianca teve contato com o Carran. E eu gosto de contar a história do Carran,
porque esse comandante da nave, onde a Bianca foi levada, ensinou para eles uma técnica de projeção astral, de projeção da consciência, para que eles pudessem testemunhar que o mundo físico, ele não é tudo que existe, e inclusive é uma dimensão muito densa, com 48 leis que nos prendem aqui nessa dimensão, mas que você pode escapar dessa dimensão e projetar sua consciência para outras realidades com menos leis, onde não tem, por exemplo, a lei da gravidade, a lei e outras leis aí. A lei do karma funciona diferente na quarta dimensão. Bom, o que aconteceu com o Juscelino? Desculpe, com o Júlio César Murmel. Júlio César Murmel, depois dessa abdução, o relógio marcava 6h45, mas ele chegou na casa dele às 2h. Quando a esposa foi abrir a porta da sala para ele entrar, onde que você estava até essa hora, Júlio? Não aconteceu nada, eu saí do trabalho e vim direto para casa. Como assim? São 2h. E o seu Júlio não se lembrava o que tinha acontecido durante esse intervalo. Durante 6h e 15 minutos, a memória dele apagou. E é claro que, a princípio, a esposa não acreditou na história. Como assim, né? Quem que vai acreditar numa história dessa? Entretanto, quem pesquisa ufologia sabe que a casuística ufológica é muito rica em fatos de missing time. O que é o missing time? É a perda de tempo. É quando alguém é abduzido, levado, porque às vezes lá na nave passa 5 minutos, mas aqui na Terra passaram-se horas. Isso aconteceu com o soldado Valdez no Chile, aconteceu com o caso Travis Walton, muitos casos de abdução, o contatado é levado a bordo da nave, quando ele volta, passaram-se muitas horas ou muitos dias, mas para ele passaram-se poucos minutos. No caso do Júlio César, o relógio dele ficou travado em 18h45, mas ele chegou na casa dele às 2h, certo? E o mais interessante de tudo é que ele perdeu a memória do que aconteceu. Eu vou pedir para você, muda de slide. Eu já estou adiantado, mas coloca num outro slide, a figurinha da nave, por exemplo, fica mais legal. Essa aí, deixa aí um pouquinho. O que aconteceu? Durante 8 meses, o Júlio César não se lembrava de nada, só que ficou um climão entre ele e a esposa, aquele climão, né? E a esposa foi desabafar com o pároco, o padre da região, dizendo que tinha acontecido algo muito estranho, que o marido dela estava diferente, porque realmente o Júlio mudou o comportamento, ele passou a ser uma pessoa muito preocupada com os outros, com os animais, com a natureza. E ela foi desabafar com o padre. E o padre pediu uma reunião com ele, certo? E foi nessa reunião que aconteceu 3 meses após o ocorrido. O Júlio César vai para lá e quando ele conta que a luz levou ele a bordo do carro, isso eu já contei na live anterior, mas só para repassar rapidamente, o padre resolve fazer uma regressão, porque agora eu vou citar dados, né? 3 meses após é realizada uma regressão organizada pelo Frei Vanderlei, da Igreja Imaculada Conceição, e com mais 3 ministros da Sagrada Comunhão, que falaram com o senhor Nicolau. Esse senhor Nicolau era dirigente espiritual do Seminário São José, da Renovação Carismática, no Jardim Paraíso, em Ponta Grossa, e inicia-se uma regressão com o Júlio César às 21h30, e essa regressão foi encerrada às 3h. Só que eles escondem o resultado. Eles simplesmente apagam da memória do Júlio tudo aquilo que ele viu e falou durante a regressão e convidam ele para participar do corpo de ministros da igreja. O Frei Vanderlei pede a pedra e mantém a pedra guardada por 6 meses. E nesse período, ele recebe a visita de oficiais do exército. Olha só, sob suspeita de ser um meteorito. Eles queriam ver a pedra, e se fosse um meteorito, eles iriam confiscar. O que acontece? Que a partir daí, o seu Júlio César, ele, além de uma mudança de comportamento, ele se torna mais religioso, ele começa a cobrar as pessoas de uma conduta mais reta, ele também passa a ter contatos na quarta dimensão. A partir daí, ele passa a sair do corpo físico e receber instruções numa outra dimensão. Um contato que a princípio foi físico, ele descreve os seres como angelicais, de mais de 2 metros de altura, ele calcula 2 e pouquinho, usando uma túnica branca, loiros, que pareciam anjos. Ele fala que para ele eram anjos, provavelmente pleiadianos, pela descrição.
E esses pleiadianos presenteiam ele com uma pedra. Eu vou pedir para você ir direto no slide número 6, onde aparece um exemplo da pessoa fazendo a viagem fora do corpo. Você vai andando devagarinho, isto. É aí, pode parar aí um pouquinho. O Júlio César, são desenhos, ilustrações, apenas para vocês terem uma ideia de como acontece. Eu vou pedir para você ir para o slide número 7. Ele está meio fora de contexto. É só para mostrar que, na época, eu me reuni com um dos maiores ufólogos do mundo, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é o Adhemar José Gevaert, criador da revista UFO, uma pessoa que participou de vários programas internacionais, congressos internacionais de ufologia, uma das maiores autoridades no assunto, ok? Então, ele tomou conhecimento desse fato, ele também, aí ele estava até com uma lupa, eu tenho um vídeo onde ele fez algumas análises da pedra. Mas o que acontece é que, depois que aconteceu isso, o Júlio César compra um livro de rochas porque ele tentou classificar que tipo de pedra era essa. E ao folhear o livro de rochas, como a memória humana trabalha por associação, ele desbloqueou o comando dado pelo Frei Vanderlei e acessou tudo aquilo que ele tinha relembrado durante a hipnose. A partir de então, o Júlio César procura a igreja e fala: não, eu quero a pedra. E os extraterrestres pediram para ele que permanecesse em sigilo, guardasse em sigilo por 6 meses. Aliás, perdão, por 3 anos. Que ele não revelasse ao mundo a questão da pedra. Então, isso foi por volta de 86, quando o Rafael Cury promoveu um congresso. Ele teve a abdução em 93. Então, em 96, o Rafael Cury promoveu um congresso, em 96, no Paraná City Hotel. Rafael Cury é outro grande nome da ufologia mundial. A Almaia conheceu pessoalmente, nosso irmão, infelizmente também desencarnou como o Gevaert, que Deus tenha em bom lugar. E o Rafael trazia personalidades do mundo inteiro para os seus congressos. Só que nesse congresso, realizado no Paraná City Hotel, era um congresso com contatados, onde o Rafael ele convidou vários contatados do Brasil inteiro, e o nome do congresso era Eles Estiveram Frente a Frente com os Extraterrestres. E uma comitiva de ufólogos do Brasil inteiro estava presente para ouvir o depoimento deles. Eu calculo umas 300 pessoas. E ele fez um intervalo no horário do café, chega um senhorzinho, muito simpático, eu tinha saído para tomar um ar, e eu estava na porta do hotel. Ele chegou, onde que está tendo, perguntou para mim, gente, onde que está tendo um congresso de ufologia aqui? Eu vi na televisão. Eu falei: o senhor quer assistir o congresso? Eu estou participando. É que está no intervalo do café, o senhor sobe comigo. Ele falou: não, eu quero falar com o organizador do congresso. Eu falei: por quê? Aí ele falou para mim: não, porque eu vou falar para você, eu tive uma experiência com extraterrestres e eu recebi dos seres um objeto e eu quero submeter a análise dele. Falei: bom, siga-me, corri para o Rafael. O Rafael estava tomando um cafezinho, contando piada, ele é um cara muito alegre, bonachão, divertido. Falei: Rafael, por favor, eu era um mero insignificante pessoa ali no meio de gente importante. Aí eu falei: Rafael, eu estava ali fora, encontrei esse senhor aqui, ele quer falar com você. Pois não. Olha, meu nome é Júlio, sou de Ponta Grossa, Paraná, e eu tive um contato com seres e eles me deram uma pedra. O Rafael: opa, como assim? Não, o senhor está com a pedra aí? Não, eu nunca, ela está guardada no banco, muito bem guardada, mas eu trouxe filmagens e fotos. O Rafael, como tinha um feeling muito grande, né? Ele falou assim: olha, eu vou dar 15 minutos para o senhor falar. Porque eu não posso colocar o senhor numa grade de palestrantes que vieram de Brasília, de Rio Grande do Sul. Eu tenho toda uma grade. Estava aquele Paulo Willosack, que era um extraterrestre ocupando um corpo humano, que ele era um cientista. Não sei se você conheceu o Paulo Willosack, criador da Hitz-Lausack Tecnologias, criador daquela cama que tinha os cristais para alinhar os chakras. Então, tinha um monte de contatado ali. Aí o Rafael falou: não posso, desculpa, mas eu vou conseguir 15 minutos para você. E falou: pessoal, vamos encerrar o café 15 minutos mais cedo. Quem quiser ver uma palestra que não estava no programa.
Falou, seu Júlio, o senhor tem 15 minutos. Pegou, eu não lembro se era um disquete, se era um CD ou um pendrive, eu acho que era um disquete. Colocou no computador e projetou no telão. E o Júlio foi contando, não, eu fui abduzido e os seres deixaram comigo essa pedra, foi mostrando fotos da pedra. Falei, poxa, tinha uns 300 ufólogos ali. Falei, nossa, amanhã o Júlio vai receber um monte de visita, né? Nunca mais eu consegui falar com esse homem, né? Aí o Júlio pegou, entrou, passou a palestra dele e foi embora. 15 minutos, foi embora. Eu peguei e falei, eu vou atrás desse cara. Eu trabalhava no banco, no final de semana seguinte, eu peguei o carro e fui lá para Ponta Grossa, sem ter o endereço dele. Naquela época não era que nem hoje, Google Maps, tudo você acha no Google, não. Peguei a lista telefônica dessa grossura, fui nas páginas amarelas, peguei todas as vidraçarias de Ponta Grossa. Na primeira vidraçaria que eu fui, falei, essa é a vidraçaria do seu Júlio? Falei, não, a vidraçaria do Júlio, ela fica no bairro de Varandas, ali, tá. Fui bater lá, achei o Júlio César, e falei, Júlio, eu assisti sua palestra, alguém te procurou? Não. Olha só, ninguém tinha procurado ele ainda. Porque eu fico pensando assim, se você fala que tem um objeto extraterrestre, e você não tem um objeto para mostrar, você é mentiroso. Agora, se você fala que tem um objeto, e você está numa plateia de pesquisadores, o mínimo que um pesquisador tem que fazer, o que, que é? Quero ver o objeto e analisar. É o mínimo. Parece mentira, né? O cara falar isso parece que é uma mentira, mas não custa você olhar, vai que é verdade. Mas não foi ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Uma semana depois, o único ufólogo que foi até a casa do Júlio César foi minha pessoa, até a vidraçaria. Daí eu falei, Júlio, você poderia me mostrar essa pedra? Eu falei, não, Paulo, eu guardo no banco. Essa pedra fica guardada no banco, muito bem guardada. Se um dia eu tirar do cofre, que eu pago uma mensalidade e tal, eu te aviso, você vem ver. Tá bom. Aí você pode deixar seu endereço comigo, Júlio? E uma hora eu venho aqui final de semana, a vidraçaria está fechada, eu te ligo e tal, antes de ir para sua casa. Ele me passou o endereço. Menos de um mês depois, eu fui bater na casa dele. Eu tinha ido para Curitiba, numa reunião lá. Na volta, eu falei, vou pegar o Júlio César de surpresa. Cheguei na casa dele, bati palma. Ele saiu da porta. Paulinho, tudo bem e tal? Eu falei, tudo bem, desculpa chegar de repente. Só vim aqui para tomar um café com você. A gente pode até na padaria da esquina. Eu gostei muito de você, eu só quero estreitar a amizade com você. Ele falou, não, imagina, vamos tomar um café na minha cozinha aqui, entra aí. Entrei na cozinha dele. Adivinha o que estava em cima da mesinha de centro da sala dele? A pedra. Ele falou, olha, Paulo, por coincidência, a pedra está aqui. Posso filmar? Pode. Peguei a filmadora e filmei. Eu tenho isso documentado. E daí ele me contou toda a história, eu gravei a história da pedra em CD, né? Em VHS. Eu tenho toda a história. Então eu tive a oportunidade de ver a pedra, e quando eu segurei ela na mão, ela exalou um perfume maravilhoso. Maravilhoso. Então, agora, essa pedra cruza com uma outra pesquisa que eu estava fazendo. Por quê? Eu sempre, na época, final de semana e feriado, eu ia fazer pesquisa ufológica. Eu conheci um senhor aqui na região norte e velho do estado do Paraná, em 1999, e pode parar aí um pouquinho, que eu vou contar a história desse livro aí. Esse livro, aí vai mais, continua avançando. Quando chegar no livro, você para. Mais um slide, é o próximo. Pode, aí, para aí. Esse livro, eu recebi a incumbência de lançar esse livro junto com o seu Davi em 99, 2000. Ele tinha que ser lançado em 2000 porque o seu Davi tinha recebido uma experiência com o comandante Astar Sheran e falou para ele o seguinte, olha, o planeta não vai ter fim de mundo em 2000. Tem muita gente, não vai acabar o mundo. Tinha um monte de místico vendendo tudo, porque o mundo ia acabar no ano 2000. E o comandante Assar Sheran explicou para ele o seguinte, nós temos um equipamento que monitora todo o planeta Terra, estou contando com as minhas palavras, meio correndão, porque senão a live fica muito longa, estou resumindo. E ele detecta os estados de consciência da humanidade. Cada planeta, ele é avaliado pela Confederação de Planetas de acordo com os estados de consciência. Cada vez que uma pessoa começa a despertar a consciência, automaticamente ele é detectado pelas nossas naves. Nós já sabemos que tem alguém despertando. E quando um planeta atinge um número X de despertos, aí nós fazemos contato com aquele planeta. Estão preparados. Mas antes disso, nós não fazemos contato. Então, a Terra não vai ser destruída, porque houve um aumento
no nível de consciência da humanidade. Por incrível que pareça, a humanidade aumentou sua consciência, estão destruindo menos as florestas, estão destruindo menos o planeta. Começou a surgir uma consciência ecológica, isso nos anos 2000 já. Então, a Terra foi salva. E você vai, como imagina, pediu para ele divulgar, escrever um livro, e pediu para ele que procurasse a minha pessoa e que eu deveria ajudá-lo. Eu confesso para vocês, ouvintes queridos, né, audiência dessa live, de agora e do futuro, que irão assistir no futuro, eu confesso que eu duvidei do seu Davi. Eu pensei, ele está querendo alguém para ajudar ele a lançar o livro, porque ele era semi-analfabeto, uma pessoa de uma sabedoria incrível, contatado, do comando Astar, inclusive, tinha sido levado até a Shambhala, mas ele não tinha condições de lançar um livro. E ele pediu para mim. E ele falou que foi um pedido do comandante Astar. E eu achei bom, né? Será que é verdade? Aí eu pensei, eu relutei muito, porque ele ficava a 200 quilômetros da minha casa, eu tinha que ir lá, colher o depoimento dele em vídeo, transcrever tudo e organizar um livro, porque ele contava as coisas fora de ordem, tal, tal, tal. Mas eu, meditando muito, a única coisa que eu tinha de novidade era a pedra do Júlio. Então eu liguei para o Júlio e falei, Júlio, o senhor me autoriza a contar a sua história num livro que eu vou escrever em parceria com um contatado aqui do norte do Paraná? O Júlio falou assim, claro, Paulo, você não escreve muita coisa não, porque eu sei que você sabe quase toda a minha história. Porque eu pretendo lançar um livro também, né? Chamado A Grande Mensagem. Claro, Júlio, só de você me autorizar a colocar umas fotos da pedra no meu livro e contar essa história já é uma bênção. Ele me autorizou. Então, eu peguei. Você pode passar para o próximo slide, porque tem a contracapa do livro, em que tem a foto do seu Davi em cima. Tem um símbolo dos Humitas, porque, na verdade, o contato que o seu Davi teve não foi com os intraterrestres, foi levado até uma base subterrânea dos Humitas. Depois eu vou contar para vocês como é que eu tive experiência através do Jefferson Souza, que também teve contato com os Humitas. E esse Hzinho que tem no símbolo é o símbolo dos Humitas, que ele contou para mim, eu vi, ele era semi-analfabeto, naquela época não tinha internet, não tinha Google, não tinha nada. Ele já desenhou esse símbolo para mim. E aí eu fui pesquisar, tinha acontecido na Espanha um caso em que uma nave apareceu com esse símbolo. Aí eu falei, seu Davi, esse símbolo é conhecido na Espanha, papapá. Então, e eu estava pesquisando também, vocês vão ver no rodapé do livro aí, um pouco bem, acho que, não sei, aqui para mim não está aparecendo, mas vocês vão ver outras fotos. Eu coloquei no rodapé do livro a foto de um bastão de cristal alienígena, que eu estava pesquisando, que um contatado em Mandaguari recebeu, que eu contei a história. Eu dei mais ênfase nessa história na live anterior por isso. Porque nessa live eu estou dando mais ênfase à história da pedra. Vocês estão vendo esse bastão? Esse tubinho verde é uma foto do bastão de cristal. Eu estava investigando. Então, quando o senhor Davi me disse que o comandante Astar Sheran pediu que eu fosse um coautor do livro, porque eu tinha algumas informações a serem reveladas nessa obra, eu fiquei na dúvida se era a respeito da pedra ou do cristal. Como eu não tinha investigado totalmente o cristal ainda, eu citei o cristal, mas a título de investigação na obra, e me aprofundei na pedra, porque o cara tem a pedra. E por quê? Foram feitas análises dessa pedra. Então, quando o seu Júlio descobriu que essa pedra ela cortava vidro, que ela tinha um grau de dureza muito grande, ele foi no congresso. Esse congresso do Rafael Cury, que eu falei para vocês, foi realizado no Paraná City Hotel em 1998, cujo título era Eles Estiveram Frente a Frente com Extraterrestres. Então, alguns meses depois, não sei se o Maia conheceu o Alcione Giacometti. O Alcione fez um congresso em Curitiba, no Salão Nobre do Centro Cívico, e convidou o Júlio César para participar. Então, o Júlio César, novamente, esteve frente a frente com uma grande plateia. Eu fui pessoalmente, gravei tudo que ele falou. Eu estava lançando o livro, ele tinha me autorizado a colocar um capítulo no livro. Foi muito lindo a palestra dele. Agora vem uma outra coincidência. Quando o Júlio César resolveu divulgar a pedra, ele foi na universidade, ao EPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, e procurou o departamento de geologia. Quando ele chegou no departamento de geologia da Universidade de Ponta Grossa, a pessoa que recebeu o Júlio César
eu nunca imaginei que se tornaria meu amigo foi o professor Dirceu Klemba, que hoje tem um canal de ufologia. E o Dirceu Klemba, você conhece o Klemba? Que legal. Até hoje, ele é técnico de laboratório da UEPG. E quando o pessoal do Departamento de Geologia chamou o Dirceu Klemba como técnico para falar, olha, nós vamos fazer algumas análises nessa pedra. E o Klemba que segurou a pedra da mão, pesou, mediu densidade, tudo, mas eles não conseguiram definir que tipo de mineral era, pois suas formas triangulares e octaédricas não condizem com as formações rochosas da escala terrestre. Então, qual foi o parecer do geólogo da UEPG? Olha, é uma pedra rara, mas não sabemos que pedra é. O Júlio César conheceu um professor de geologia formado pela Unicamp, que lecionava na Universidade de Ponta Grossa, estado do Paraná, e foi com ele que o Júlio conversou, com esse professor, que fez o primeiro laudo da pedra. Mas era um laudo que não dizia o que ela era. Eles não tinham todo o equipamento lá, naquela universidade, naquela época, para fazer uma análise atômica, qual era a composição daquela pedra, certo? Mas eles levantaram o grau de dureza e, pelas características dela, ela tinha uma formação, uma cristalização octaédrica que não batia com as pedras conhecidas. A segunda análise foi feita no Instituto Brasileiro de Gemologia e Mineralogia, o IBRAGEM, do Rio de Janeiro, pela pessoa mais renomada do Brasil em gemologia e mineralogia, Dr. Carlos Amaral. Essa análise já foi conduzida com a Elba Ramalho. Eu vou contar para vocês, abrir um parênteses no meio da live para contar onde entra a Elba Ramalho. Por ocasião do livro, pela gentileza que o Júlio me permitiu citar o caso dele num dos capítulos desse livro, que está esgotado, eu nem tenho mais esse livro, eu peguei e levei 10 exemplares e dei de presente para o Júlio César. E o Júlio César, a Elba foi fazer um show, eu contei isso na live passada também, em Ponta Grossa, e por ocasião desse show, ela soube do caso do Júlio e foi até a casa dele. E na casa dele, ela perguntou, mas Júlio, ninguém divulgou essa história? Ele falou assim, não, eu já estive num congresso de ufologia em Ponta Grossa, mas ninguém deu a mínima. O único foi um ufólogo do norte do Paraná, o Paulinho, que lançou esse livro aqui. Ai, deixa eu ver o livro. A Elba pegou o livro e falou, senhor, me dá um, claro. A Elba levou o livro, leu o livro, gostou do livro. E, nesse meio de tempo, aquele padre que fez a regressão do Júlio já tinha comunicado ao Vaticano. E o seu Júlio estava para mandar a pedra para o Vaticano. A Elba falou, não, seu Júlio, o senhor não pode mandar essa pedra para o Vaticano. Ela patrocinou a ida dele para o Rio de Janeiro e foi com ele e fez algumas pesquisas, onde o primeiro laudo que eles pegaram foi no Ibragem, que foi através do Dr. Carlos Amaral. Qual foi a declaração do Dr. Carlos Amaral? Na época, nem sei se ele é vivo ainda. Em 30 anos de estudos sobre rochas e minerais, eu nunca vi nada igual. E tenham cautela, porque é um objeto muito raro. E daí, eu coloquei, eu vou citar as frases que ele disse, contadas a mim pelo Júlio. O Júlio falou o seguinte, tomando-a em sua mão, ele ficou muito impressionado com as suas características da formação. Disse ele que em 30 anos de estudo sobre rochas e minerais, nunca tinha visto coisa igual, e ainda mais nos advertiu. Vocês se arriscaram muito vindo até aqui com essa pedra. Ela vale uma fortuna. Fechando as cortinas, ele fechou todas as cortinas da sala, retornou para sua escrivaninha e falou que faria um pequeno exame nela, mas que seria necessário um exame mais profundo para saber exatamente o que ela é em termos de mineral. O Júlio continua dizendo, abre aspas, ele me deu o endereço de um colecionador de pedras que mora na capital do estado do Paraná. Olha, lá no Rio de Janeiro ele foi procurar um técnico que pudesse avaliar a pedra, o cara de lá mandou ele vir para o Paraná de volta. Na capital do Paraná. Por sinal, um dos maiores centros de estudos e pesquisa em mineralogia do Brasil. Hoje tombado como patrimônio histórico para conhecimento e desenvolvimento de estudos sobre todos os minerais do planeta. O nome dele, Dr. Júlio Bocaneiro. Uma pessoa da mais alta qualificação em conhecimento de mineralogia,
E diga-se de passagem, um renomado professor em geologia e outros conhecimentos científicos da área, com alto conhecimento sobre todos os minerais da escala terrestre. Então, aí veio a terceira análise. O Júlio volta para Curitiba e vai procurar o doutor Júlio Bocaneiro. Terceira análise, Centro de Observação e Estudos Geológicos em Curitiba. Dr. Guido Bocaneiro, professor de Geologia, uma pessoa da mais alta qualificação e conhecimento de mineralogia, juntamente com o doutor e professor de grande conceito da Universidade Estadual do Paraná e em todo o Brasil, Dr. Nelson Schulder. Após observar a pedra, o Dr. Nelson se oferece para realizar um minucioso exame nela para ver que tipo de composição, de que material ela era constituída, se era radioativa ou não, e o porquê das suas características. Imagina, poderia até ser radioativa, e o Júlio andando com ela para baixo e para cima. Houve um certo interesse do Dr. Guido em adquirir a pedra para expor, segundo ele, no Centro de Estudos e Pesquisas para Observação, Análises e Estudos por parte dos pesquisadores. Então, o Dr. Júlio fez uma quarta análise da pedra. Essa é a quarta análise feita por peritos. Ele diz o seguinte: foi feita no laboratório de análises geológicas do Dr. Nelson. Estavam presentes mais 6 pessoas da sua inteira confiança, sendo todos professores formados da Universidade Estadual da capital do estado do Paraná. 2 deles também formados em fotografia e possuem 2 câmeras fotográficas de última geração para documentar tudo. Resultado, vamos direto para o resultado. Eles começaram a estudá-la de todas as formas possíveis, depois de várias horas examinando raio-x, peso, dureza, características, forma geométrica, relevo, simbologia, cor, bombardeamento com raios ultravioleta, medidas de possível conclusão, tudo que eles podiam fazer. Qual foi a conclusão deles? Disseram que tratava-se de um mineral classificado como corindo, variedade de safira, com grau 9 de dureza na escala de Mohs, características de formação totalmente desconhecidas dos demais coríndols da escala terrestre. Conforme relato o certificado de análise fornecido pela Universidade Federal do Paraná e assinado pelo Dr. Nelson Schulder e pelo consultor Antônio Fialho Sabansky. Documento assinado que o Júlio provavelmente passou para Elba Ramalho depois. Segundo os professores, essa formação rochosa de formas piramidais, símbolos de geometrias, não são de características normais e trata-se de um exemplar totalmente isolado dos demais tipos de rochas encontrados no planeta Terra. Então, o que é um coríndon, pessoal? É um mineral de dureza elevada, só perde para o diamante. Qual é a composição química dele? Al2O3. Ele é um rubi quando vermelho e uma safira quando azul. Mas o grau de dureza é igual. O rubi tem um vermelho vivo porque contém cromo, enquanto a safira é azulada porque tem ferro e titânio. Entretanto, nessa pedra, eles encontraram um terceiro minério que eles não conseguiram classificar, que seria lantânio, mas eles não tinham certeza se era lantânio. Era um mineral desconhecido na escala terrestre. Então, eu vou pular um pouquinho, porque senão fica muito cansativo, vou poupar vocês de muitos dados técnicos, eu vou pedir para vocês... Sim? Paulo, que página está a foto da pedra? Qual o número da página? Vai para o slide 17 direto, que eu vou primeiro, antes de mostrar a foto da pedra, eu vou mostrar para você uma foto de uma safira terrestre, para você poder comparar. O número 17. Isso. Segunda análise, terceira análise, quarta análise, mais um. Aí, parei. Aqui. Essa é a foto de uma safira terrestre, ok? Um tipo de safira à direita, um tipo de safira à esquerda. Então, a safira, pessoal, é a gema que define o espírito humano e seus sentimentos. A safira tem toda uma tradição, sustenta que as leis dadas a Moisés estavam gravadas numa tábua de safira, certo? E também o grande deus Ibis de Tote, o Hermes Trismegisto, escreveu um livro chamado Tábua de Esmeralda. A esmeralda também é um tipo de coríndon, certo? Agora vamos para o próximo slide, você já vai ter uma foto da pedra. O próximo slide. Aí tem uma foto da pedra. Calma que vocês vão ver muitas fotos dela em ângulos diferentes. Entretanto, eu quis
começar por essa posição, porque quem matou essa charada, eu quero dar os créditos para ele, foi o professor Dirceu Klemba, técnico de laboratório da Universidade Estadual do Paraná, que na época nem era ufólogo. Depois disso ele virou ufólogo. Então, ele percebeu que essa pedra, determinado jeito que você colocava ela, ela tinha o formato do mapa do Paraná, na posição geopolítica do mapa do Paraná, inclusive com os relevos. E com a marquinha azulada, onde é a cidade de Ponta Grossa. Olha isso! Olha isso! Só que tem um detalhe: conforme você muda ela de posição, ela toma o formato do mapa do Brasil. E conforme você muda ela de posição, ela vai mostrar a América Latina e o mapa das cidades subterrâneas. Calma. O que eu estou falando, eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu trouxe as fotos aqui para vocês. Mas eu vou pedir para você, vou abrir outro parênteses, porque é importante. Vai para o slide número 19. O slide número 19, você vai ver a foto do seu Júlio César Murmel, a foto da cantora Elba Ramalho na época, ela segurando a pedra, e do lado direito da Elba, esquerdo do vídeo, atrás da coluna, um senhorzinho tímido, com as mãos e os dedos entrelaçados, que é o contatado do comando Aster, Sr. Davi Sene Bueno. Essa visita aconteceu no dia 1º de março de 2002, e eu levei, eles foram no carro comigo. Você pode passar para o slide número 20. Aí nós estamos todos reunidos. Quem bateu a foto do próximo slide que você vai passar foi o famoso ufólogo Esdras Martins, que ligou para mim em fevereiro de 2002 para marcar essa reunião que aconteceu em março. Se não me engano, foi num finado, se não me engano. Foi num dia, um feriado, 28 de fevereiro. E aí você vê toda a equipe. Eu e a Elba ajoelhados, em pé, o Júlio César, o seu Davi e as senhoras donas dessa chácara que a Elba frequentava, que era um santuário onde aconteciam fenômenos. Aquela senhora do lado do Júlio, ela era uma siriana, tinha contato com seres de sírios. Então, a Elba já aproveitou para me apresentar essa siriana, chamada Fraele. Vamos para o slide número 21. Bom, pode pular, vamos para o 22. Pode deixar parado o slide número 22. Aí, no slide número 22, tem uma foto, já lá na frente, isso foi no dia, eu vou lembrar a data aí, pessoal. Isso foi no dia 1º de novembro de 2010, olha aí, eu já estou em 2010. Quando a pedra já estava em poder da Elba, e eu fui convidado para dar uma palestra num congresso internacional de ufologia, em fevereiro de 2011. O Rafael me convidou para contar a história do Júlio. Aí, eu procurei o Júlio, e o Júlio não quis. Ele falou, não, Paulo, vai você. Aí, eu comentei com a Elba, que eu tinha sido convidado para dar essa palestra no Congresso Internacional de Ufologia, e eu ia contar a história da pedra, se ela me autorizava falar em público que ela adquiriu essa pedra. Ela falou, vou fazer mais. Não só autorizo, como eu vou dar a pedra para você levar e pôr a mostra lá no Congresso. Ela confiou em mim para estar de posse e levar para o Congresso. Sabe o que é isso? E sabe quem tirou essa foto, Maia? Sabe quem bateu essa foto? O Rafael Cury. Quem bateu essa foto foi o famoso ufólogo Rafael Cury. Ele foi comigo para lá. Sabe quem foi comigo nessa reunião? Marcos Antônio Petit. Na verdade, o Petit não pôde participar da reunião na casa da Elba, mas ele levou no carro dele, ele buscou o Rafael no aeroporto. Por quê? Eu fui num dia, eu fui até Curitiba para embarcar junto com o Rafael, mas ele perdeu o avião. Aí eu embarquei, desci no Rio de Janeiro, me hospedei num hotel e fiquei esperando ele chegar. No outro dia, o Petit, que mora no Rio de Janeiro, foi até o aeroporto buscar o Rafael e nos levar até a casa da Elba no carro dele. Então, o Marcos Petit nos deixou em frente à casa da Elba e foi embora. Ficamos eu, o Rafael Cury e um cineasta aqui do norte do Paraná, amigo meu, Semi Salomão, que documentou tudo, que filmou tudo. Tudo que eu estou falando, eu tenho filmado. Certo?
Então, se alguém falar, Balela, fala, tá bom, só vou mandar digitalizar o filme, porque eu só digitalizei uma pequena parte do que eu tenho. A maioria está ainda em fita ainda, certo? Aí, nesse dia, a Elba me cedeu a pedra e falou, Paulinho, leva, mostra no congresso e estuda essa pedra. Porque a Elba estava interessada que eu estudasse a pedra sobre aspectos espirituais. Porque o estudo científico da pedra tinha sido feito em mais de um laboratório, conforme eu acabei de relatar para vocês, certo? Então, agora, na minha palestra original, eu conto a história de outras pedras que foram deixadas ao longo da história da Terra. Porque toda vez que um fato muito importante vai acontecer, os seres extraterrestres deixam uma pedra. Uma das vezes foi a pedra de Moisés. Outra vez que foi as tábuas da lei. Outra vez foi com o famoso Nicholas Roerich. No slide número 24, eu coloco uma foto dele. Ele recebeu dos seres de Sírios uma pedra. E foi com essa pedra, o Maia, que ele recebeu a missão de criar a Liga das Nações Unidas, que foi uma semente da ONU. Sabe quem criou, quem que movimentou energia para criar a ONU? Foi a Liga das Nações Unidas. Sabe quem criou a Liga das Nações Unidas? Esse senhor do slide número 24, chamado Nicholas Roerich. Sabe quem era Nicholas Roerich? Um artista, pintor, humanista, filósofo, teve um contato com os seres de Sírios e foi levado até Shambhala. E recebeu esse cristal que ele chamava de cristal Chintamani, para ajudar ele nessa difícil missão que ele tinha de criar uma entidade que seria a semente da ONU para proteger os povos indefesos, para não deixar acontecer o que está acontecendo, infelizmente, agora lá no Oriente Médio, em que crianças, mulheres estão sendo vilmente assassinados por conta de terroristas que eles não têm culpa nenhuma por causa disso. Então, perderam um pouquinho do controle, e eu tenho uma live pronta sobre esse assunto, porque nós estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Isso, infelizmente. Só que a Terceira Guerra Mundial não é da forma como as pessoas pensavam que iria acontecer, com bombas atômicas, invasão de países. Ela está sendo esse conflito, essa conflagração mundial está ocorrendo nos bastidores de uma guerra cibernética e na informação, na mídia, para o controle das mentes humanas. Porque, na verdade, o que eles querem não é nem sua riqueza, nem o seu país. Eles querem a sua alma. A Terceira Guerra é pela alma humana. E depois eu vou explicar isso nessa palestra que eu vou fazer com exclusividade para o Maia. Mas agora eu não posso sair do tema. O que eu posso dizer para vocês é que eles criaram um véu de Maia, uma ilusão, e estão, infelizmente, invadindo países, assassinando inocentes, e, em alguns casos, eles estão dando golpes em países, assumindo o controle desses países através de golpe parlamentar. A guerra mudou, pessoal. A guerra hoje não é mais de tiro, certo? Em algumas exceções eles fazem, como é o caso agora que eles querem fazer uma limpeza étnica, infelizmente. E quem está promovendo isso? Uma minoria que é controlada pelo poder por detrás do poder. Essa minoria que está governando o mundo, ela que cria as guerras e vende armas para os dois lados. Porque eles vivem, exploram monetariamente o planeta inteiro e energeticamente também. Mas não é o tema dessa live. Isso é. Então, Nicholas Roerich, pessoal, ele fundou, mas eles descaracterizaram a ONU, tá? Calma, que eles invadiram a ONU, o termo correto não é invadiram, infiltraram e desviaram os verdadeiros objetivos dessa organização que foi criada para proteger mulheres, crianças inocentes, que foi criada para proteger obras de arte e lugares sagrados. Inclusive, isso consta não sei como é que chama, das leis de criação da ONU, que era para não destruir museus, não matar mulheres e crianças, ok? Infelizmente, tudo isso está sendo quebrado ultimamente. Então, eu conto também uma história de uma outra pedra alienígena, que é da Caaba, que fica guardada em Meca. Pouca gente sabe, mas na Caaba, que é uma caixa quadrada gigantesca, onde todo muçulmano visita pelo menos uma vez na vida, tem uma pedra também. Então, a história da humanidade está marcada sempre por uma pedra fundamental,
certo? Tem uma outra pedra sagrada também, que é uma pedra falante, Laia Feio. Eu coloquei foto da pedra da Caaba. Você pode ir no slide número 20, no slide número 26, tem uma foto do pessoal circulando ela, no 26. Vai passando. Aí. Pode ir no slide número 28, que também tem uma. Ela está encravada dentro de um. Essa pedra, pessoal, conhecida como pedra negra, é uma pedra escura, que é uma das relíquias mais sagradas do Islã. Ela é provavelmente o resto de um meteorito, ninguém sabe as origens dela. Sabe-se que ela não é da Terra. Mantém-se, e sabe-se também que ela limpa os pecados do mundo. Ela foi escurecendo, ela não era negra. É uma pedra sagrada protegida pelos islâmicos, certo? Outra pedra sagrada é o Santo Grau. É uma outra história também, mas eu coloquei um pouquinho da lenda do Santo Grau. Outra pedra sagrada é Laia Feio, a pedra falante, que é a pedra que fala o nome dos governantes da Inglaterra. Só que essa pedra, a origem dela é lá no Oriente Médio, certo? É uma longa história. Só a história dessa pedra dá para fazer uma live. É uma pedra cúbica que fica debaixo do trono inglês. Mas ela foi tomada da Escócia e foi levada para a Escócia por um profeta, certo? Então, essa pedra serviu de cabeceira para o patriarca Jacó. Eu tenho toda a história de como foi que essa pedra foi trazida por Moisés quando ele fugiu do Egito e libertou o povo hebreu do cativeiro. E ela é chamada de lápis faraone. Sabe onde que ela está hoje? Na Inglaterra. Então, eu tenho que contar toda uma história para vocês do papel que o Império Inglês desempenhou, governado, que infelizmente o povo inglês é maravilhoso, o povo inglês é bom, a Inglaterra é um país maravilhoso, mas forças obscuras se infiltraram na realeza inglesa, invadiram a Índia, assassinaram milhares de pessoas por 300 anos, sugaram a Índia, criaram plantações de papoula na Índia e venderam drogas, ópio na China, escravizaram a China. Aconteceu uma guerra chamada Guerra do Ópio por causa deles. O imperador chinês viu umas 2 gerações de chineses se perderem por conta da droga, e até hoje eles comandam o tráfico de drogas no mundo. E criaram uma droga que transforma as pessoas em robôs biológicos e colocaram muito dela no Brasil, chamada crack. A pessoa vira um robô. Tudo que ele tem, ele dá para o tráfico, e depois ele continua trabalhando de escravo para o tráfico. Mas eu não vou entrar nisso, porque faz parte dessa live onde nós contamos a história do poder por detrás do poder e como que eles fazem para escravizar a humanidade da Terra, certo? Então, teve uma outra pedra alienígena, conhecida como a Pedra de São Martin. Então, de tempos em tempos, eles dão uma pedra para algum contatado na Terra. Mas eu vou pular, porque senão... Você tem noção de quanto tempo eu já estou falando? 1 hora? Só para mim poder me orientar. Eu perdi a noção do tempo. Bom, a live está marcando 52 minutos. Isso. Então, eu vou correr, porque nós temos 8 minutos para me mostrar um monte de foto para vocês. Vamos encerrar com 1 hora. Então, olha, vai direto no slide você pode passar um pouquinho de 1 hora, porque dessa vez eu usei um artifício para não fazer gravada. Eu estou para o meu estúdio como se eu estivesse ao vivo, só que lá no YouTube eu coloquei privado. E vou lançar no dia da live. Que alívio, Mário. Muito obrigado. Gratidão. Você foi ninja agora. Porque 1 hora é muito pouco tempo. Eu estou correndo, falando que nem um desesperado. Não e precisa. Tem muita informação mais que eu não gostaria de omitir nessa live. Pode falar tudo. Então, vamos para o slide número 35. Não precisamos mais parar em 1 hora como a última. A pedra do slide número 35, que foi recebido por um contatado conhecido como Alberto San Martin. Alberto San Martin, que ele ficou conhecido como embaixador das estrelas, porque recebeu uma pedra com inscrições alienígenas. Pediram para ele deixar essa pedra com essas inscrições no laboratório para estudo. E ele deixou. Sabe o que aconteceu? Consumiram com a pedra dele. Sumiu. Todo mundo que eu conheço que entregou pedra para ser analisada, eles somem com ela. Desaparece. Quando eles não somem com a pessoa, né? Agora,
Eu vou para o slide número 36, eu vou mostrar para vocês uma foto em 3D do bastão de cristal alienígena. Número 36, essa. Parem um pouquinho. Observem que ele tem tons esverdeados. Ele mudava de cor, mas ele normalmente aparecia esverdeado. E ele tinha uma varinha mágica. E ele tinha filamentos dentro dele que eu comprei um microscópio do meu bolso, porque eu não confiava em deixar no laboratório, só para mim poder olhar na visão do microscópio. Depois, através de um professor da Universidade Estadual de Maringá, do departamento de microscopia da UEM, eu consegui levar o cristal para lá, extraoficialmente, porque se fosse oficialmente teria um trâmite, eu teria que largar o cristal lá. Então, eu tinha um amigo que era professor, que me colocou lá dentro, nós colocamos, eu tenho salvado em CD, para comprovar que dentro desse cristal tem uma tecnologia. São microfios de um filamento que é um supercondutor, que tem a forma de uma molécula de DNA. Eu tenho essas fotos. Então, só para ilustrar, esse é o bastão de cristal, quando era colocado na testa da pessoa, ela era projetada fora do corpo. Ele funcionava como se fosse uma nave para você viajar extracorporeamente, certo? No slide número 37, eu vou mostrar para vocês, não é o tema dessa live, mas eu quero aproveitar para mostrar outro contatado dos sirianos, que recebeu os códigos geométricos de Sírios. O nome dele é Gersílio Baldini, tem a foto dele comigo ali, quando eu era muito jovem ainda. E eu vou mostrar também umas fotos da geometria siriana para vocês. Porque olhar para essa geometria expande consciências. Então, você pode ir para o slide número 37, onde você vai aparecer a foto dele. O contatado é o isso. Esse é o contatado de Ercílio Baldini. Eu estou ao lado dele aí, e ele tem uma cartolina. Ele comprava cartolina, a gente doava cartolina, canetinha, lápis de cor. Ele acordava de madrugada em transe e começava a desenhar. Desenhou muitas naves das diferentes procedências, mas principalmente uma geometria estranha. Você pode passar para o slide número 39, fazendo favor. Pula um e vai para o 39. Pode pular. Isso, para aí. Essa é uma das geometrias de Gersílio Baldini, certo? Eu vou passar rapidinho, vai passando um por um agora, assim na sequência. 40, e para nele um segundo, a pessoa olha. 41, para um segundo, a pessoa olha. 42, e vai 43, 44, vai passando. É só um festival de cores e de desenhos geométricos feitos por um contatado extraterrestre, que isso tem até chegar no 48. Parei. Essa é uma imagem da própria pedra já em pé, num outro formato. Aí, ela toma forma da América do Sul. E se você observar, lado direito tem as costas do Brasil bem desenhadinho. Não tem a divisão geopolítica, obviamente, mas ela tem a Cordilheira dos Andes, ela tem todos os relevos, o Planalto Central, o alinhamento entre Machu Picchu e São Tomé das Letras, porque eu tomei o cuidado de projetar um mapa político em cima dele. Quem fez isso? O professor Dirceu Klemba. Vai para o número 49 agora. O 49 já é um mapa do Brasil, numa outra posição. Observem que, bem em cima de onde seria o seu estado, a Amazônia, você tem uma mancha escura, no formato de um H. E no meio do H, você tem uma rachadura, que é uma das entradas para a cidade subterrânea. Observe também que na região sul, você tem outra mancha escura, bem comprida, que pega toda a região sul. Pega do Rio de Janeiro, da Pedra da Gávea até o Rio Grande do Sul. Um mapa da rede de túneis dos Atlantes. E representado por um ser que ele está saudando. Ele é escuro e está saudando. Vai para o próximo slide, número 50. Mapa do Paraná. Você tem o mapa do Paraná. Número 51. Uma foto em close da pedra. Observem que esses triângulos, eles parecem o símbolo do super-homem, do Superman.
É a coisa mais linda do mundo. E o mais incrível dessa pedra é que ela libera um perfume, uma fragrância. É como se tivesse um incenso na sala. Ela é uma pedra sagrada. O slide número 52 tem outro close, outra imagem close dela. Maravilhosa. O 53, agora você pode ir passando. 53, 54, 55, aí vai. Aí são várias fotos diferentes da pedra. 56, 57, aí vai. 58, 59, 60, 61, 62, 63. Pode ir passando. Na 64, dá uma paradinha. Na 64. Aí. Então, se você observar em zoom, você observa que ela tem ranhuras. É como se tivesse alguma coisa gravada nela. Ela é eu vou dizer assim, não sei se é o termo correto, tridimensional, porque conforme o ângulo que você coloca ela te transmite uma mensagem diferente, certo? Uma sensitiva de Curitiba, quando ela segurou a pedra, ela entrou em transe, recebeu uma mensagem, é uma longa história. Aí vamos lá, 65, 66, 67, é um pupurri de fotos aí, 68, 69. Para no 69 um pouquinho e pessoas que estão assistindo, fixem o olhar no desenho da 69, qualquer um deles, mas eu escolhi aleatoriamente a 69, porque tem um close melhor, e se você olhar essas figurinhas, essas pirâmides, esses triângulos, eu não sei, ela dá uma sensação muito, muito legal. E tem um físico, você já ouviu falar do famoso Nassim Haramein? Ele é de descendência iraniana, radicado no Havaí. Nassim Haramein é um dos maiores físicos da atualidade. E ele conseguiu comprovar, através de matemática e geometria, a fórmula do vácuo, que tem a forma tetraédrica. O que é um tetraedro? É um triângulo de 3 lados, certo? E que o símbolo de Salomão, o signo de Salomão, é uma estrela de 6 pontas, é a intersecção de 2 tetraedros. Então, o estudo do Nassim Haramein é muito revelador, porque nós vamos entender a simbologia de certos ícones da humanidade que contém um conhecimento por detrás deles, né? Então, e essa pedra é um desses ícones da geometria, porque ela tem vários aí, vários símbolos. Pode ir 71, 72. No 72, você para também. Nesse formato, o professor Disseu Klemba, eu estou citando ele porque ele fez essa pesquisa, ele é geógrafo, e ele descobriu que aí ela toma um formato do mapa, no slide 72, da cidade de Ponta Grossa. Então, nós temos a referência de onde a pedra foi entregue, da cidade, do estado, do país e do continente. E mostrando que todos eles estão interligados por uma rede de túneis. Só que a gente não. Assim, nós estamos em pesquisa. Então, em Ponta Grossa, nós conseguimos comprovar que lá teve a passagem do caminho de Piabiru, dos antigos Incas. E tem muita coisa relacionada à rede de túneis também. Slide número 73, 74, 75, aí você vai para no 75 e tem uma foto linda. 75 tem umas setas, é bem legal também. São fotos da pedra em ângulos diferentes, em que ela toma a forma do mapa do Paraná, do mapa de Ponta Grossa, do mapa do Brasil. Você pode ver os octaedros, você pode ver os triângulos, você pode ver cada mancha escura dessa também tem uma simbologia, cada buraco que ela tem, como se fosse oca, tem uma simbologia. E dependendo da luz, ela mudava de cor, até encerrar no slide 82. Nós conseguimos fazer tudo isso com 1 hora e 4 minutos. Então, podemos tirar agora os slides. Você vai receber de presente, você recebeu de presente toda essa palestra com todas as fotos, para você ter no seu acervo aí. Porque tudo isso, por que eu falo? Um dia eu não vou mais estar aqui. E
esse documento vai estar em mãos de vários pesquisadores. E também, todas as pessoas que assistirem essas lives, e ela vai estar em mais de um canal, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Por conta disso, nós estamos aí, como diz um amigo meu, como você disse no início da live, abra seu coração. Na live dessa noite, eu abri meu coração, pessoal. Abri e fiz um resumão, hein? Um grande resumo para vocês. Olha, Agora, Maia, enquanto nós conversamos que um pouquinho... maravilha! Que informação consistente, organizada, muito bem exposta. Eu acho que para aquelas pessoas que desejam expandir suas consciências, que ainda estão em dúvida sobre a eternidade, sobre a vida fora da Terra, eu acho que não fica mais tantas dúvidas, a menos características de cada uma dessas civilizações que nós sabemos que uma é diferente da outra, né? Maia, eu mandei no seu WhatsApp também, mas se não der para compartilhar, o que eu já compartilhei é mais do que suficiente. Mas eu mandei no seu WhatsApp também uma foto do Congresso Internacional de Ciência e Espiritualidade que eu participei do Rafael Cury em 2011, onde eu coloquei a pedra em exposição. Ou seja, o assunto foi divulgado para uma plateia de pesquisadores, espiritualistas, ufólogos, foi divulgado. A mensagem foi transmitida. E ainda continua sendo. Isso foi há mais de 10 anos atrás. Mas, se não der para compartilhar, tranquilo. Vamos caminhando para o encerramento. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira que eu fale mais, do contrário, nós encerramos essa segunda live. Eu quero agradecer essas informações maravilhosas, importantes, Você acredita que começou a cair uma tempestade aqui na minha cidade? Eu vou até fechar a janela e a porta, porque o barulho da chuva, não estou conseguindo nem te ouvir. Pingos muito grossos, tempestade mesmo. Deixa eu fechar a janela. Tá bom. Bom, gente, pronto, agora melhorou um pouquinho, eu acho que diminui o barulho. Eu consigo te ouvir chegando no meu ouvido bem perto. Você me ouve agora? Você me ouve agora? Ouço. Pronto. Quero agradecer essas informações preciosas, maravilhosas. No evento de fevereiro do carnaval, eu estava falando antes da live que eu sempre ia no carnaval, né? Já me preparava para ir para os eventos do Rafael Cury no carnaval, só que em 98 nós estávamos fazendo várias viagens para os nossos amigos extraterrestres. Inclusive, teve um evento internacional em Brasília que eu não pude ir porque eu estaria fora do Brasil com o grupo a pedido dos nossos amigos. E esse também eu não fui, que você apresentou essa pedra, mas eu vou ficar devendo, porque como o meu computador estava com a memória muito lotada, eu desinstalei muita coisa, inclusive o WhatsApp dele. Então, eu não consigo agora abrir, mas na próxima vez, porque você vai voltar, já está convidado, já estamos combinados, né? Então, eu mostro a foto sua do evento, onde as pessoas estão olhando a pedra dentro de uma caixinha de vidro, muito bacana. E se você tivesse aí, eu acho que daria para mostrar no teu computador. Mas se não der, não tem problema, porque nós ficamos assim, com o compromisso na próxima live minha, pessoal, acompanha o canal da Umaia. Pessoal, por favor, compartilhem essa live, deem o like e acompanhem o sininho, acione o sininho, porque na próxima live eu prometo que vou mostrar para vocês, vou montar uns slides, não só dessa pedra, desse evento lá em Curitiba, nesse evento maravilhoso,
mas eu vou mostrar mais algumas coisas aí inéditas aqui no canal. Inclusive a foto do Dr. Olha, Oswaldo Alves, que foi o médico que fez a regressão no famoso caso do Celino de Matos. perfeito. E eu já pedi para o Paulo que antes de começarmos a live, ele conhece toda a história por trás do poder vigente no nosso planeta, porque o bem é tão difícil de ser propagado, quais são as forças contrárias, porque a paz, um veto em uma guerra pode estragar tudo. A quem interessa essas guerras? A quem interessa dizimar pessoas, o sangue de inocentes? A gente vai. Ele me mostrou que ele conhece desde o princípio e que os seres extraterrestres dizem para a gente: há milênios o planeta de vocês está tomado por energias involutivas. E nós, por nosso despreparo, por nossa falta de conhecimento, de consciência, a gente permite. Então, a culpa não é só deles, a culpa é nossa. Portanto, eu vou pedir a ele que a próxima live seja uma de conscientização, de acordar, despertar, porque isso é muito importante para o planeta e para a eternidade de cada um. É a questão da alma, né? Muito obrigada, Paulo. Suas considerações finais, por favor. Obrigado, Maia. Realmente, a terceira conflagração mundial não é por países, mas é pela sua alma. Nós vamos falar disso na próxima live. Para quem quiser entender um pouquinho da história dos extraterrestres, porque assim, nem todo extraterrestre é assim, ó, todo alienígena é um extraterrestre, ponto. Mas nem todo extraterrestre é um alienígena. Existem alienígenas aqui da Terra. E nesse livro chamado Relatório Alpha, escrito pelo professor Jefferson Souza, o famoso autor do Blue Planet Project, nós colocamos essa classificação dos extraterrestres e na parte final tem um relatório completo dos Greys. E esse livro saiu num formato octogonal. Não foi por acaso que ele foi pedido pelos extraterrestres ao professor Jefferson, contatado, que esse livro saísse nesse formato, porque é para quebrar Eu o gostei condicionamento. muito desse formato, viu? Onde tem a venda, ô Paulo? Então, Qual é o link? já tem na Amazon, você digita lá, o Relatório Alfa, Magazine Luiza. Agora, quem Relatório quiser Alfa. comprar direto comigo, eu posso mandar até autografado. É só mandar um recadinho no Pronto, meu tá Instagram, aqui. que é @Paulo César Yoga, César com S, Yoga com Y. Ou no meu celular, pelo WhatsApp, manda mensagem: eu quero o livro. E na hora eu, Tá aqui eu na mando todas tela, as instruções gente. para você e despacho pelo Ó, tá aqui correio. na tela o WhatsApp dele, o e-mail dele também, pauloufo@hotmail.com. Então, eu vou eu vou querer um livro, este livro, viu? Eu vou querer. Combinado. E recomendo. Muito Obrigado, obrigada, pessoal. Porque Paulo. esse livro é a Até base a para você entender o que próxima. está acontecendo no mundo hoje. Obrigado, Maia. Pronto. Minhas considerações finais são: gratidão, em primeiro lugar, a você por dar voz aos pesquisadores, a difundir o conhecimento que desperta consciências para a humanidade. Agradecer a toda a nossa audiência, pedir para eles que compartilhem, não esqueçam de compartilhar. Porque se cada pessoa que assistir a live compartilhar, vira um efeito multiplicador, nós vamos estar levando informações que normalmente são censuradas da humanidade. Gratidão a todos. E eu encerro saudando vocês novamente, de coração para coração, com o meu Namastê. Namastê. Gente, na próxima segunda-feira, nós vamos estar novamente aqui com mais um bate-papo com o Mais Mail, com contatados, abduzidos,
pesquisadores como o Paulo, que tem informações que vocês não fazem ideia, vocês vão vê-lo muitas vezes aqui nessa live, que ele é muito generoso, ele sabe da importância de a consciência da Terra ser expandida até mesmo para nós continuarmos nossa vida, nossa evolução aqui, sem tantos percalços. E eu quero falar para vocês que nós vamos estar abordando também o tema do Jefferson, como é o sobrenome dele? Souza, que trabalhou na área 51 pelo fato de ter desejado, começado a revelar os segredos da área 51, os segredos da existência dos extraterrestres, foi preso, torturado, violentado, mas não desistiu. Ele era amigo do Paulo até o momento do desencarne, e o Paulo vai estar também falando sobre essa pessoa espetacular que o Brasil, a ufologia, precisa conhecer. Um grande abraço, Paulo. Muito obrigada novamente. Namastê. Namastê, gratidão.